Meus amados irmãos, eu queria convidar vocês. A gente está refletindo hoje na palavra do Senhor sobre um tema que essa semana acabei refletindo muito sobre isso. E claro que o que a gente vai estar pensando tem a ver. Eu estou lendo um livro que tem me ajudado muito. O título do livro é Liderança em Tempo de Crise. E é interessante que a crise, ela dá uma subida, dá uma baixada, e depois ela vem de novo, com várias intensidades e de várias formas. O nosso problema não se resumiu à pandemia. A pandemia foi mais um deles. Depois dessa pandemia vieram as chuvas, que é um outro problema, mas ainda não é o grande problema. Com essas chuvas tiveram muitas pessoas desabrigadas, que ainda continuam não sendo o grande problema. Depois do desabrigamento, ainda teve muitas pessoas com fome, que perderam tudo, mas esse ainda não é ainda o grande problema. O grande problema é o distanciamento que as pessoas estão de Deus. É que mesmo vivendo tanta dor, tanto sofrimento, as pessoas não despertam para pensar que estão entristecendo o coração de Deus. E eu vejo também uma escassez de homens e mulheres de Deus, de líderes, de pessoas que estão aqui para conduzir outros à presença de Deus. A gente tem crescido até o número de pessoas que vão para a igreja, que participam de igreja, mas parece que essas pessoas vão e não querem se envolver com compromisso. E eu não digo apenas o compromisso da igreja local, eu digo com o compromisso do reino de Deus. As pessoas continuam, cada um, indo para os cultos, mas quando volta, passa a semana vivendo sua vida, como se ninguém ao seu lado estivesse indo, caminhando para o inferno, sem conhecer Jesus. A gente vê uma mobilização intensa quando essas chuvas atingiram o nosso estado. Uma mobilização linda, maravilhosa. Entendam bem, eu não estou criticando isso, eu estou dizendo que isso é maravilhoso. Quando nós vemos a necessidade do outro, nós nos mobilizamos para abençoar o outro. Mas parece que para essa grande necessidade de morte e condenação eterna, a gente não tem se percebido. Eu não sei se de repente alguns aqui acham que a gente tem muito tempo. Que a gente pode viver como se o tempo fosse eterno aqui e todo mundo vai ter muito tempo ainda para fazer suas escolhas. Eu não vejo dessa forma. Eu tenho visto a urgência. E o tema da reflexão de hoje, que eu queria que você despertasse e pensasse comigo hoje, é que Deus ele levanta líderes de lugares improváveis. E eu digo que Deus faz isso para nos mostrar que o poder não está no líder, mas está no Deus que chamou o líder. Está na ação de Deus. E o líder que eu queria usar hoje como referência é Neemias. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Queria ler com vocês hoje do versículo 1 até o verso 11. Porque de repente, assim como eu, você pode se achar pequeno para uma grande obra, limitado para os grandes problemas que a gente vive. A gente olha hoje, você começa a se deparar com a necessidade global. Você vê a intensidade de tudo isso. E aí você vai mesmo tentando diminuir essa intensidade, mas você olha hoje para o nosso país. A quantidade de desempregados que existe, a quantidade de pessoas passando fome, morando nas ruas, morrendo de frio. A gente vai diminuindo essa intensidade, você vai para o estado de Pernambuco, e aí você percebe o caos. E você continuar diminuindo isso, você vai para a nossa cidade de São Lourenço, continua não sendo diferente. A fome, a desigualdade social, os problemas. E quando você ainda diminui para o nosso bairro, também não é diferente. O aumento da violência. E tudo isso
gerado pelo grande problema que lhes falei no início dessa reflexão: o afastamento das pessoas da presença de Deus. O grande problema do nosso mundo é a distância que as pessoas estão do Deus Todo-Poderoso. E elas não se percebem que o maior preço que elas pagam é por conta dessa distância. E como eu sempre faço, eu vou estar lendo e comentando o texto, explanando o texto, para a gente pensar sobre o texto. A palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 1, o autor falando de si, ele diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quileel, e no ano 20º, ele está na cidade de Suzã. Ele traz um referencial da realidade de onde ele estava. Ele tinha sido levado cativo, ele estava em uma cidade coordenada e organizada pelo imperador, rei chamado Artaxerxes. Versículo capítulo 2 vai nos trazer essa definição. A mais ou menos 1.300, 1.350 quilômetros da cidade de Jerusalém. Então você imagina a distância que ele estava do seu povo, dos seus conhecidos, da sua família. Você imagina, de repente, você e eu viajássemos para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, e aí o texto continua dizendo que veio até aquela cidade Anani, um de seus irmãos, com alguns homens de Judá. Então eu lhe perguntei, disse Neemias, eu lhe perguntei pelos judeus que tinham escapado e que não foram levados pelo exílio, e também acerca de Jerusalém. Mais uma vez, a gente tentando pensar, você viaja para um outro estado, você viaja para um lugar longe, e de repente você recebe uma visita de alguém conhecido, e você pergunta: olha, meu irmão, como é que está lá? Como é que está Nova Tiúma? Como é que está lá o nosso bairro, que a gente ama tanto, aquela ladeira que a gente gosta de subir, né? Aquela bênção, irmão, como é que está o irmão Valderez? Como é que está o irmão Marquinhos? Ainda vende água, né? Como é que estão os irmãos? Como é que está o trabalho? E aí você começa a perguntar sobre aqueles que você ama, mas me parece aqui que a notícia não é tão boa. O relato trazido pelo irmão de Neemias e por aqueles outros é: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas foram queimadas. Você imagina se aquela pergunta, o irmão dissesse: olha, Nova Tiúma está um caos. A violência só cresce. As pessoas cada vez mais se envolvendo com o pecado. E tu lembra daquela igreja que era uma bênção, que a gente ia, que a gente adorava? Derrubaram ela. Até as portas queimaram, ela não existe mais. Você tenta pensar como ficaria o seu coração em receber uma notícia dessa, de um lugar que você ama, das pessoas que você ama, e essa é a realidade que Neemias recebe, dura. E o texto seguinte, no verso 4, vai dizer o que é que ele fez. E o que é que a gente precisa fazer em meio às crises, os problemas e as más notícias que nós recebemos. Quando eu recebo a má notícia que mais um jovem que eu conheço, que eu amo, que eu conheci, que de repente aqui já esteve até no meio do nosso convívio, enveredou pela vida das drogas, se desviou dos caminhos do Senhor. Quando você vê de repente, ouvir que uma família que você conheceu e de repente fez parte do teu relacionamento, se desfez por conta da prostituição, por conta do adultério. Como dói o nosso coração com essas más notícias. E que atitude linda Neemias toma. A Bíblia diz que Neemias, ouvindo essas palavras, ele se entristeceu. Ele chorou. E ele começou a lamentar por alguns dias. Essa sim, naturalmente, é a primeira atitude daqueles que amam.
Se você ama muito alguém, se você tem muita alegria com alguém, que você vê que aquela pessoa não está vivendo uma vida agradável ao Senhor, e de repente você não recebe uma notícia trágica daquela pessoa, você se entristece. Isso eu diria que poderia ser o natural. Mas a maior relevância e ensino trazido aqui por Neemias não é simplesmente a tristeza que ele viveu, porque a tristeza não muda nada. Chorar não muda nada. Por mais que a dor seja grande, se eu simplesmente chorar, se eu simplesmente se entristecer, não muda nada. Mas Neemias toma uma atitude de mudança. A Bíblia diz que Neemias jejuou e orou perante o Deus dos céus. Atitude de líder. E eu pergunto, meus amados irmãos, você tem chorado pela juventude que tem se perdido em Nova Tiúma? Você tem ficado triste em ver casamentos sendo destruídos? Você tem se entristecido e lamentado por aqueles que morrem sem Jesus? E a gente sabe, a Bíblia deixa claro que aqueles que morrem sem Jesus recebem uma condenação eterna. Você tem lamentado por isso? Mas que o seu lamento não fique apenas na tristeza. Tome uma atitude. Ore e jejue. Busque uma vida espiritual e um direcionamento de Deus para agir em meio ao problema. E a pergunta que Deus tem me feito e o que eu tenho pedido a Deus: Senhor, o que é que eu posso fazer para melhorar a realidade de Nova Tiúma? Para ser mais relevante em São Lourenço? Para poder trazer esperança para as pessoas? Eu não posso usar a desculpa que nós somos pequenos, que nós estamos num bairro com poucos recursos. Isso é uma limitação minha, não de Deus. A Bíblia diz que Neemias ele orou, ele jejuou perante o Deus dos céus. E ele disse, e eu acho extraordinária essa conversa de Neemias com Deus, essa intimidade. É como se ele chegasse diante de Deus e ele expressasse para Deus todo o sentimento. Ele diz: ah, Senhor. Como se ele respirasse fundo e demonstrasse para Deus o profundo da tristeza do seu coração por aqueles que estavam perdidos. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Verso 6: estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e que os teus olhos estejam abertos para acudir à oração do teu servo. Que oração tremenda! Que hoje eu faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais nós temos cometido contra ti. Eu não sei se você já parou para pensar que muitas vezes nós não temos essa sensibilidade, porque nós achamos que como o problema é do outro, ele está procurando, eu não tenho nada a ver. Neemias estava a 1.350 quilômetros, a 1.300 quilômetros. Naquela época não existia ainda 150 quilômetros por hora. Então era uma distância bem considerável. Ele estava num palácio. Mas ele diz: Senhor, eu te peço perdão pelo pecado que nós temos cometido. Ele não procurou culpado. Procurar culpado não soluciona problema. Muitas vezes você diz: eu não faço isso porque fulano é assim, eu não faço isso porque fulano não presta, eu não faço isso porque fulano é mau.
Será que quem é mau? Fulano ou eu que não faço? Se eu posso fazer? Se Deus tem me dado condições de fazer? E ele intercede ali, e ele diz: Senhor, pelos pecados que nós temos cometido, pois eu e a casa do meu pai temos pecado contra o Senhor. Eu tenho desobedecido o Senhor. E ele diz: que pecado é esse? Nós temos procedido como corruptos. Contra ti nós não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem o teu juízo, que o Senhor ordenou a Moisés, o teu servo. E agora eu faço uma pergunta para você. Você guarda os mandamentos do Senhor? E para simplificar, eu vou usar o resumo que Cristo fez. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao seu próximo, como a você mesmo. Se você não está vivendo isso, se você não está amando a Deus com a intensidade que precisa amar, adorando e louvando o seu nome, obedecendo a sua palavra e amando o seu irmão, ao tal ponto que você não consegue ficar parado em ver tanta gente sofrendo. E eu não falo apenas de dar um alimento, de dar uma roupa, isso é importante na emergência, mas de dar o amor, de levar para as pessoas a esperança da salvação em Cristo Jesus. Temos negligenciado isso ou não? Somos aqui quase 100 pessoas hoje. Se nós 100 saíssemos por aí falando do amor de Jesus, se todas as vezes que a gente pegasse um ônibus, aquele que senta ao nosso lado, a gente dissesse: Deus te ama, me permita orar por você. Se cada visita que eu fizesse, ontem eu ouvi uma frase que me trouxe a atenção, entre várias, que o maior problema da derrota do líder não são as dificuldades que ele enfrenta, mas é o conforto que ele busca. Parece que nós só se mexemos quando nós somos provocados, porque nós buscamos o conforto. Se está tudo bem aqui, se eu estou indo para a igreja, se eu estou levando meu dízimo, se lá é legal, se a gente tem um louvor abençoado como esse, para que eu vou me meter, sair de casa para falar de Jesus? Para muitos que vão até bater a porta para mim, para muitos que não querem ouvir, para muitos que estão procurando o sofrimento. Eu procuro o conforto. O texto sagrado continua, meus amados irmãos, falando ao nosso coração, dizendo, nessa conversa linda de Neemias, ele diz: lembra-te das palavras que o Senhor ordenou a Moisés, o teu servo, dizendo, ele usa a palavra para conversar com Deus, ele diz: se transgredirdes, ou seja, Deus disse isso, ele diz: olha, o Senhor disse, se nós transgredirmos, o Senhor nos espalharia entre os povos, mas se nós se convertêssemos, o Senhor guardaria e guardasse os seus mandamentos e cumprisse eles, então o que a vosso rejeitado estejam pelas extremidades do céu, de longe o Senhor nos juntaria e nos traria para um lugar escolhido, para ali fazer habitar o seu nome. Por mais, meus amados irmãos, que nós possamos viver em desobediência a Deus, a palavra conversão, ela é tão atual. Tem pessoas que acham que na vida cristã, a conversão é uma vez. Eu não penso assim. Você só entrega a vida a Jesus uma vez. Mas a conversão é todas as vezes que você não está no caminho dele. E não está no caminho de Jesus não é só aquele que é perverso, só aquele que bebe, só aquele que se prostitui, só aquele que mente. Não. A desobediência da sua palavra, a desobediência do seu ide, é um grande pecado.
O pecado da omissão, por exemplo, onde eu sei que tem muitos morrendo sem Jesus e eu me omito em fazer a minha parte e simplesmente descanso. Tem um texto que me preocupa e eu estou vendo ele cada vez mais se concretizar. A Bíblia diz que no fim dos tempos, por conta do crescimento da iniquidade, o que é que ia acontecer? O amor de muitos iria esfriar. E às vezes eu olho e digo, Senhor, está esfriando. Eu não estou sentindo a mesma compaixão que eu sentia antes. Eu agora procuro mais se o cara é culpado ou não, se ele merece ou não minha ajuda. Parece que eu quero sentar no trono de Deus agora e decidir quem merece minha ajuda. E decidir a quem eu posso fazer alguma coisa. Isso é de um egoísmo tão grande que me deixa preocupado. E eu glorifico a Deus porque o seu Espírito Santo me mostra o quanto pecador que eu sou. E o quanto muitas vezes eu tenho me distanciado de obedecer a sua palavra. No verso 10, Neemias ainda conversando com Deus, ele diz, estes ainda são os teus servos. Ele disse, Senhor, aquele povo que está em Jerusalém, mesmo te desobedecendo, mesmo errando, eles ainda são teus servos. É como nós dizemos, meu irmão, mesmo essas pessoas erradas, cheias de falhas, cheias de defeitos, nós somos servos do Senhor. É simplesmente tomar uma atitude de arrependimento, de conversão, de busca do Senhor. Eles são os teus servos, eles são o teu povo, o povo que o Senhor resgatou do grande poder e com a mão poderosa. No verso 11, ele usa mais uma vez aquela expressão de cansaço. Ele diz, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo. E os dos teus servos, aqueles que se agradam de temer o teu nome. Deus está atento, meu irmão, à oração daqueles que se agradam em temer o seu nome. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor está sobre a terra, procurando verdadeiros adoradores. O que é um adorador? Não é só um que canta muito, porque senão eu não ia me considerar um adorador, porque eu não canto nada, é uma bênção. O adorador é aquele que vive para a glória do seu Senhor, que vive para que ele seja adorado e glorificado, que vive em obediência à sua palavra. Essa é a nossa grande expressão de adoração. É quando eu vivo para a glória de Deus e obedeço a Ele em detrimento às minhas vontades. Por isso a Bíblia diz, aqueles que obedecem ao teu nome, concede para que eles sejam bem-sucedidos. Hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Essa oração nós não vamos ler, recomendo a você ler todo o livro de Neemias, mas essa oração que ele acaba fazendo agora, é um pedido que Deus aquebrantasse o coração do rei, para permitir que ele fosse usado por Deus, porque ele era um escravo. E aí a Bíblia diz aqui, nesse tempo, finalizando, ele era o quê? Um copeiro do rei. Lembra do texto da nossa mensagem hoje? Deus levanta líderes de lugares improváveis. Por que Deus não chamou um outro rei? Por que Deus não chamou um grande guerreiro? Por que Deus foi lá em um escravo para chamar, para restaurar o seu povo? Meus amados irmãos, quem leu a história, por exemplo, de Gideão, quando Deus vai chamar Gideão para uma grande guerra, para uma grande batalha, para ser um grande líder, ele diz, mas Senhor, eu sou o mais pobre, eu faço parte da família mais pobre de Manassés. Ou seja, eu sou da família mais pobre da minha cidade. E ainda diz, eu sou ainda o menor da casa do meu pai. É quase se ele dissesse, eu sou o nada do nada. Mas quando Deus chama Gideão, ele diz, homem corajoso. Deus levanta líderes de lugares improváveis. Quando Deus vai chamar Davi, nem o próprio profeta Natan identificou. Os seus pais não deram crédito, seus irmãos não deram crédito.
ele chamou um pastor de ovelhas para ser um grande guerreiro e líder, o maior líder da história do povo de Israel. Quando Deus chamou os seus discípulos, ele não escolheu pelo potencial, nem pela liderança que ele já exercia. Ele chamou pescadores, cobradores de impostos, pessoas que não tinham tanto mérito, nem perfil de liderança. Mas ele chamou um pescador para ser um pescador de homens. Deus também chamou Neemias de um lugar improvável. E Deus, na história de Neemias, ele transforma aquele escravo em um construtor, e ele transforma aquele construtor em um governador. Meus amados irmãos, a reflexão que eu tenho para vocês hoje, e eu tenho certeza disso, Deus está chamando você hoje para ser um líder, para liderar pessoas ao caminho certo. Você tem amigos do trabalho, você tem familiares, você tem colegas, você tem amigos na escola, que precisa de um líder, mas um líder de Deus, que conduza eles para o caminho do Senhor. Por isso, peça a Deus para usar você para reconstruir vidas, para reconstruir muros destruídos pelo pecado, pessoas que já não acreditam em si mesmo, pessoas que já não têm mais esperança de dar certo. Deus quer usar você. Você que está aqui hoje é um líder de Deus. Use esse chamado. Agora ele só vai ser eficiente se você fizer as duas primeiras coisas que Neemias fez. Não foi chorar, não foi culpar o outro, foi orar e jejuar, buscar a presença de Deus. Porque quem faz a obra do líder é o Deus Todo-Poderoso.